Olá, meus amados! Que bom, que bom! Estamos na mira da saúde para trazer boas novas, para trazer a verdade, a fim de que vocês experimentem a libertação. Libertação do medo, libertação da morte e ficar livre das trevas. Estar em luz. Plena luz. Tenho muito prazer de apresentar este tema de hoje, porque é fundamental. Hoje, como é uma era de enganos tremendos, nós já estamos experimentando grandes enganos em relação à pandemia. Um tempo atrás, achava que as vacinas iriam resolver toda a pandemia, distanciamento ou isolamento social, máscaras, enfim, parecia que ia resolver. E agora aparece uma mutação, tal de Delta, né? E vírus Delta, mutação de Covid-19, coronavírus, e aí parece que, olha, os documentos do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos estão mostrando que, olha, esta alteração, esta mutação no vírus, essa Delta, não vai responder às vacinas existentes. Então estão falando que tem que fazer terceira dose, até mesmo a quarta dose. E os cientistas ingleses estão falando que, olha, nós precisamos conviver com Covid. Todo ano vão morrer milhares de pessoas. Enfim, por que estamos vivendo na era do engano? Porque ser humano é limitado, muito limitado. Não porque ser humano quer enganar outras pessoas, não. Por ser limitado, fala de uma coisa, mas aquilo não é uma realidade. Parecia que era verdade, mas nunca é verdade cada palavra que homem profere. Mas aqui nós queremos apresentar verdade somente, a fim de que vocês, depois de experimentar, depois de entender e avançar confiando, literalmente vocês experimentem a liberdade. Vamos mostrar um artigo, é um artigo científico, porque é da revista Nature, coisa bem interessante. Vamos olhar este rato, experiência feita neste rato. Bom, é um rato bem armado, né? Parece. O que cientistas queriam fazer? Cientistas queriam, então, controlar este rato, estimulando certos centros dentro do cérebro. Aqui foi colocado na cabeça, mas os eletrodos alcançam até neurônios. Aqui está o olho do rato, aqui dentro do cérebro. Que coisa, né? Como os cientistas pesquisam, e por causa disto nós temos alguns dados bem interessantes. O que ser humano, pesquisador, pode controlar a mente do rato e até o comportamento.
por controlar os neurônios, então todo o comportamento do rato também é controlado. Por exemplo, aqui embaixo então tem o rato precisa executar tudo isto. Daqui subir pela escada, aí muda para o lado esquerdo, depois ir para frente, descer, depois fazer esta volta e chegar aqui, dar um recuo, depois ir adiante. Todo esse trajetório é controlado por homem. Como que pode fazer isto? Estimulando através de energia elétrica. Eles conseguiram isto, coisa incrível. Dependendo de controle e qual local estimulado, o rato exatamente vai andando. Contra a sua vontade. Quem sabe, né? Rato não quer, mas por causa do estímulo, dá prazer, então vai lá, porque depois de ter feito aquilo lá, sempre experimenta um prazer muito grande. É coisa interessante, é que homens também podem ser controlados. Olha aí, essa é uma revista científica, Nature, de 9 de maio de 2002. Olha aí. É um jogo da mente magnética. O que estão fazendo? Os pulsos, estímulos magnéticos aqui nesse aparelho, então já mapeado o cérebro, incrível. A mente humana também pode ser controlada. Que coisa, né? Que coisa. Por que estou mostrando essas pesquisas? A mente, onde recebe muitas entradas, percepções, interpretações, escolhas. Tudo isso é feito através de energia. Energia. Não é por comer. Naturalmente, por comer, introduzir alguma matéria, tudo isso pode também influenciar, mas basicamente o nosso cérebro, células nervosas, recebem estímulos energéticos para poder agir. Lembrando desse fato, dessa pesquisa, e aliás, não precisa nem ver esta pesquisa, né? Quando nós então olhamos para uma paisagem linda, algum ato de o amor, nós experimentamos mudanças. Produção de endorfina, serotonina, dopamina, melatonina, oxitocina, enfim, aqueles neurotransmissores que nos proporciona um prazer, bem-estar, alegria, felicidade, a paz, serenidade, certeza, confiança plena. Tudo isto é através da energia. Por causa que na mira da saúde que o Instituto Bom Viver está apresentando, nós apresentamos o caminho mais rápido, caminho certo para a cura de todas as doenças. A energia que cura as células alteradas.
Se você entender disto, é algo que você vai começar a experimentar outro mundo. Aliás, nós sempre falamos sobre este assunto. Eu não sei se você está captando disto. E por isso que o programa New Start do Instituto Bom Viver, nós não usamos nenhum tratamento, nenhum método, nenhuma coisa matéria, nada de matéria, seja fitoterapia, massoterapia, geoterapia, não existe terapia nenhuma, mas sim, simplesmente apresentamos esta energia. Esta energia é, na sua essência, é palavra do Criador. Por isso que repetidas vezes nós apresentamos esta verdade. Palavra de Deus. Mas você está mesclando a ciência e religião. Óbvio, verdadeira ciência só existe no nosso Criador. Dentro da evolução não existe verdadeira ciência. Dentro da evolução não existe ciência absoluta, mas sim, tudo é estatística. Tudo é casualidade. Então, hoje eu quero provar que a palavra de Deus cura a doença. Não somente uma ou duas doenças, mas todas as doenças. É incrível, incrível. O nosso Criador é verdadeiro e grande cientista. Único cientista que jamais trabalha com a estatística, mas com 100% de certeza. Não existe nenhuma porcentagem que possa errar. Vamos ver isto no livro verdadeiro, livro que apresenta a verdadeira ciência, que é a Bíblia, a energia que cura todas as células alteradas. Naturalmente, as células são alteradas por causa de uma energia destruidora. Também, matéria em si não tem poder de destruir nossas células para poder conduzir à morte. Naturalmente, quando a força através de alguma matéria, mas é por trás dessa matéria existe a força, né? Energia, que pode destruir nossas células e levar à morte, mas aquela energia que provoca a doença sem que você perceba, que são doenças crônicas, degenerativas, todo é energia destruidora que está atuando imperceptivelmente ao longo da sua vida. Vamos lá para a Bíblia, no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 8. Este relato tinha me intrigado por muito tempo, e logo na fase inicial do médico, depois de ter terminado a especialidade. Veja só, porque eu tive dificuldade de acreditar nisto, mesmo eu sendo religioso, adventista do sétimo dia. Aqui tem este relato, Mateus capítulo 8, a partir do verso 5.
Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando. Centurião quer dizer, é um tipo, seria o quê? Capitão, que tem 100 soldados sob seu comando. Naturalmente, é romano, né? Aquela tropa que estava dominando esta região de Cafarnaum. Senhor, ele disse para Jesus, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Vamos pular um pouco, verso 13. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Quando Jesus falou, vai-te e seja feito conforme a tua fé, naquela mesma hora o servo foi curado. Meus amados, quando eu li isto, eu simplesmente achava o quê? Isso é porque Jesus, porque ele tem poder, ele é Deus. Agora, aqui na terra, na medicina, no hospital onde eu atuo, não, a gente tem que fazer tratamento. Que negócio de curar as doenças com a palavra? Não, isso é impossível, não existe. Eu era incrédulo, não acreditava este relato que aconteceu uns 2000 anos atrás, que hoje pode acontecer. Que coisa, né? Eu creio que a maioria dos médicos e também a maioria dos doentes, pacientes que existem no mundo inteiro, que acreditem isto. Muito difícil, seria uma raridade de alguém falar como este centurião que falou para Jesus, Jesus, Senhor, só falar, meu servo será curado. Você que está me ouvindo também vai dizer, isso é naquela época. Hoje não, hoje a ciência está bem desenvolvida, a medicina sofisticou demais. Hoje não é isso, não é a palavra que vai curar, mas sim os procedimentos de medicina moderna é que vai curar. Por outro lado, há muitas pessoas, isso dentro de muitas denominações religiosas, que curam através da energia, seja por palavra ou seja por alguma energia que sai da sua mão, enfim, cura, coisa incrível.
Doença desaparece por completo. Até pode fazer todos os exames médicos e não ver nenhuma doença. Existem estas curas milagrosas ou curas espirituais, até mesmo fala, né? Cirurgia espiritual. Eu não estou falando dessa parte. Jamais. Porque aquela cura que ocorre em algumas igrejas, que vai diante do pastor, então o pastor faz alguma coisa que a pessoa até cai e doença é curada, este tipo de procedimento é totalmente enganoso, é falsa cura, porque aí não existe palavra nenhuma, não existe verdadeira energia que restaure as células alteradas. Sem fazer isto, cura a doença. Isso é um grande engano. Mas o que eu vou apresentar hoje tem que ser verdadeiramente uma ciência. Tem que ser coisa lógica. Tem que ser algo que você entenda e que pode ser experimentado por você e depois confirmar: esta palavra é verdade. Para quem aceita isto, é aplicado em todas as pessoas, em qualquer lugar. E as pessoas que experimentam disto, então, cada vez vai aumentar a fé na palavra do nosso Criador. Palavra de Deus é cada vez mais amada. Existe um relacionamento com o Criador. Torna-se uma unidade. É isso que nós precisamos, assim como aconteceu com o centurião. Veja, este centurião, ele disse uma coisa bem interessante, realmente bem interessante. Ele explicou para Jesus: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Nesta apresentação do seu servo paralítico, nós podemos ver que o coração deste centurião é um coração muito compassivo, misericordioso. E aí, ainda bem que existe outro evangelista que registrou o mesmo caso. Lucas registrou assim. Lucas capítulo 7, aí registro é pouco diferente, mas veja, para entender quem era ou como era este centurião. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Veja só, o centurião, que é romano, estimava muito o servo que estava quase à morte. O que é um servo para um dominador? Servo é qualquer tipo de objeto. Se morrer, você cata outra pessoa, outro judeu, e fala assim: ó, você vai ser meu servo. Fim de papo. Servo, escravo, não teria nenhum valor para quem está dominando, ainda com a força militar.
Eu lembro pela história da Coreia do Sul, ou Coreia inteira, quando o Japão dominou a Coreia, isso antes da Segunda Guerra Mundial, o povo coreano era considerado qualquer animal, pior que o animal. Porque se dominador japoneses, quando não gostava muito ou achava que oferecia o perigo, simplesmente mata. Ou prende e tortura. Também o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial com os judeus na Alemanha, os nazistas tratavam judeus igual qualquer, não ser humano, mas pior que um objeto. Dominador é assim, quando seu coração não tem nenhuma compaixão. Mas este centurião era diferente, ele estimava muito. Sabe por quê? A gente consegue entender pouco melhor. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, este centurião ouviu falar a respeito de Jesus. Mas os anciãos de Cafarnaum, então, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Veja só, um dominador, um capitão do exército romano, estabelecendo seu quartel-general em Cafarnaum, e ele então começou a ver que Deus dos judeus de Israel é muito mais superior que seu Deus de Roma. Ele então tinha muita simpatia por religião judaica. E ele ouviu falar de Jesus. Eu creio que enquanto ele teve oportunidade, ele pesquisava a escritura sagrada dos judeus, o Antigo Testamento. Ele entendeu então que o povo judeu foi um povo escolhido por Deus, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E este Deus é Deus Criador. Criou todas as coisas pela palavra. Então este centurião começou a entender e fazia sentido da escritura desse povo. Embora agora está sendo dominado, a religião que eles têm, que deveria ter na realidade, é uma religião poderosa, porque tem um Deus Criador. Veja a compreensão mesmo de um pagão, um estrangeiro que não tinha costume religioso dos judeus, mas quando compreende a verdade, porque é guiado por Espírito Santo, então, uau! Ele então conheceu pela fé Jesus, ainda ouviu falar as curas que Jesus fazia. Então, foi muito simples, muito simples. Jesus, Senhor, só fale, meu servo será curado.
Então, agora vamos explicar. Palavra de Jesus. O que é palavra de Jesus? Em Mateus a gente vê, Jesus disse, eu irei curá-lo. Uau! Você dá para ver nesta palavra de Jesus, eu irei curá-lo. Em vez de dizer, você está trazendo muito sofrimento para nós, nosso povo. Seu servo, eu não vou curar. Em vez de fazer isto, Jesus diz, eu irei curá-lo. Independente de um servo ou independente de pedido de um estrangeiro, pagão, dominador, Jesus expressou seu interesse, seu amor. Você sabe que palavra de Deus é amor, né? Todas palavras que existem na Bíblia, a gente vê que é amor. Aparentemente palavras duras. Como que Deus pode falar estas coisas? Mas na realidade, quando entende o que é o seu pensamento, é o amor. Porque pensamento de Deus é diferente do nosso pensamento humano. Deus é amor. Portanto, toda palavra é amor. Amor. Não é o amor humano. Não é uma hipocrisia. Você, na realidade, lá dentro não tem amor nenhum, mas expressa aparentemente palavras amorosas. Mas na realidade não é nada disto. Mas quando Jesus fala, toda aquela palavra é cheio de amor. Por causa disto, por palavra ser amor, este amor é vida. Você lembra? Eu não tinha deixado aqui, mas imediatamente eu vou procurar este verso tão bem conhecido, mas eu quero apresentar para você ver. Jesus disse, eu sou, João capítulo 14, lembra disto? Eu sou, deixa eu colocar o óculos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, outro nome para ele é Verbo. A palavra está aqui em João capítulo 1. Diz assim, no princípio era o Verbo, palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nós podemos entender, Verbo, a palavra é amor. Este amor é vida.
Por isso que onde há amor, há vida. A palavra proferida por Deus, aquele fôlego de vida que penetrou, que saiu da boca de Deus, penetrou nas células que ainda não havia nenhum funcionamento, células começaram a funcionar. Assim que entrou o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. Começou a mexer. Então a palavra de Deus é uma energia que faz a célula funcionar. Palavra de Deus é amor. O amor é uma energia que é vida. Tudo que promove a vida é verdade. Hoje, como já disse, era de engano. Por isso, através de tema de saúde, sem que promova a vida, aparentemente está apresentando uma saúde melhor. Sintomas desaparecem, sinais desaparecem, as doenças desaparecem aparentemente, porque todos os exames mostram normais, mas sem promover a vida. Isso não é verdade. Você não está tendo melhor saúde de jeito nenhum. Medicamente falando, com o padrão deste mundo, você está bem melhor, porque está fazendo o tratamento e você está, não está sentindo mais nada. Por exemplo, quando faz tratamento para câncer, existe cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. E vamos supor, quimioterapia e radioterapia. Imunoterapia também, cirurgia também. E aí coloca medicamentos para destruir as células cancerosas e células normais, porque substância química não sabe distinguir qual é célula cancerosa ou qual é célula normal. Portanto, destroem, matam todas as células que encontram na frente. E assim tumor regride, diminui. Faz o exame, ressonância magnética. Então, antes do tratamento, antes da aplicação de quimioterapia, é 5 centímetros de tamanho. Agora, depois da aplicação, tumor diminui, porque substância quimioterápica foi capaz de matar células cancerosas, agora está com 1 centímetro. Qual é o entendimento da medicina? Olha, a quimioterapia está muito eficaz. Você agora, em vez de 5 centímetros de câncer, você tem 1 centímetro de câncer. Tratamento é um sucesso. Aí você fica, oba! Aí o médico fala, para acabar esse 1 centímetro de tumor, vamos fazer segunda sessão e até terceira sessão. E com até terceira sessão, não tem mais tumor nenhum. Aí o médico fala, você está livre de câncer. Tanto exames de sangue como exame de imagem não está mostrando que tem câncer. Sabe como que está seu organismo depois de terceira sessão de quimioterapia? Muito pior do que antes de ter feito quimioterapia. Por quê?
muitas células normais também morrerão. E aí, o médico fala, vamos fazer o acompanhamento. Pelo menos 5 anos precisamos acompanhar você. Porque o tumor pode voltar. Vamos acompanhar, vamos fazer exames regulares. Não existe tumor nenhum por ter feito toda a quimioterapia. Promoveu vida através da quimioterapia? Não, não promoveu a vida, mas promoveu a destruição. Destruição de células cancerosas e células normais. O que acontece? Mesmo depois de 5 anos de acompanhamento que não recidivou, aí médicos falam, você está curado de câncer, não precisa mais de acompanhamento, fica livre. Você fica, oba, estou curado. Passam mais 2 anos, você começa a sentir algo estranho, volta ao médico, aí o exame mostra que voltou o câncer. De novo, todo aquele procedimento. Meu amado, tudo que o mundo oferece, dizendo que leva a cura às suas doenças, sem apresentar a palavra de Deus, é falso. Entenda esta realidade. Somente a palavra de Deus, que é o amor, que é vida, que é verdade, que é Jesus na sua pessoa, que está atuando nas suas células, porque Ele é o Criador, e Ele faz isto, e quando você compreende, por compreender, você então escolhe para exercer a sua fé, acreditar nesta palavra. Acreditar que Jesus ama você. Jesus cuida de você. Ele que mantém todos os fenômenos de vida. Ele que restaura todas as suas células danificadas pela sua própria escolha, mas sem colocar nenhuma condição, Ele restaura, restaura e restaura. E Ele ainda apresenta, olha, eu sou a vida. A vida que existe em você é minha vida, meu fôlego de vida que está atuando em você. Confia em mim. Quando nós confiamos, nós acreditamos na sua palavra, nós vivemos a sua palavra, amando uns aos outros, assim como Ele nos amou. Veja só, quando você ama seus próximos da mesma forma que Jesus nos amou, a cura da sua doença é garantida. Garantida. Eu posso assegurar isto.
Se por acaso você está com alguma doença e você tem alguém para amar incondicionalmente como Jesus ama você, pode ter certeza, você vai experimentar a cura, vai experimentar a paz por poder amar, por ter alguém que você possa dar seu amor. Você vai ser extremamente feliz. Você não vai ter medo nenhum em relação à doença que o mundo diz que é grave. Eu já falei um tempo atrás, você tem doença, mas por causa da palavra de Deus, por causa deste amor incondicional, que é uma energia poderosíssima para atuar em cada nossa célula, você nunca é doente. Porque Jesus disse, sua palavra, para quem acredita em mim, tem vida eterna. Passou da morte para a vida. Quem crê nas minhas palavras, passa da morte para a vida. Quem ama seu próximo, passa da morte para a vida. Assim que é a palavra de Deus. Simplesmente é uma maravilha. Recapitulando, palavra é igual amor, palavra de Deus, palavra de Jesus. E nossa palavra também pode ser amor. Mas nossa palavra muitas vezes é o amor condicional. Por causa que quando nós esquecemos que somos filhos de Deus, tornamos egoístas, gananciosos. Então, o amor também é egoísta. O amor é condicional. Enquanto eu sou beneficiado, sou bem tratado, então retribui o amor proporcional que você recebeu. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é um amor incondicional. Por causa disso que é vida. O fôlego de vida que atua em você é incondicional. Mesmo que você não ouve a palavra de Deus, continua atuando em você. Isso chama-se verdade. Porque nunca muda. Deus nunca muda de amar você. Nunca, nunca, nunca. Seja mal ou bom, Deus dá o sol. Seja injusto ou justo, Deus dá chuva. Assim é a palavra de Deus. Creio que você compreendeu perfeitamente o elemento único que cura verdadeiramente todas as doenças é a palavra de Deus. Que nesta semana você medite na sua palavra, principalmente a palavra que é uma ordenança ou mandamento. Assim diz Jesus. Vamos ver isto e vamos finalizar. Em João capítulo 13,
Jesus diz assim, no verso 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Aqui está incluso Pedro, Judas Iscariotes, todos discípulos que iriam traí-lo, abandoná-lo daqui a pouco, mas Jesus amou até ao fim, lavando os seus pés. E então ele disse, eu dou um novo mandamento. Jesus disse, eu dou um novo mandamento. João 13:34. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Meditar estas palavras do nosso bom Jesus. Meditar. Será que é possível eu amar como Jesus me ama? Óbvio! Por quê? Porque Ele que mandou. Quando Ele manda, ordena, é uma promessa de que Ele vai possibilitar você experimentar este amor da forma que Jesus experimenta aquela alegria, felicidade por amar, sem colocar nenhuma condição. Certamente esta semana será vitoriosa. Aleluia! Vamos agradecer. Obrigado, Pai, porque Sua palavra, que é cheio de amor incondicional, que é vida, toda palavra que saiu da boca de Deus é vida, é verdade. Então, Pai, que nós possamos andar neste caminho, possamos andar em Jesus, permanecer em Jesus e Jesus estar em nós, porque nós abrimos a porta e ceiar com Jesus todos os dias. E assim, cada momento vitorioso que nós vamos experimentar, viver com alegria, com gratidão, com cânticos e louvores. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!